Um assistente genético acidentalmente cria um clone de sua paixão, resultando em eventos inesperados enquanto ele tenta esconder a réplica e navegar em suas emoções pela mulher original. Enquanto está em um bar, o trabalhador assistente de laboratório Max Fleming compartilha suas frustrações românticas com seu amargo colega Henry, que acredita que as mulheres vão controlar os homens. No caminho de volta ao campus, o colega de trabalho reclama do quão desafiador é compreender as mulheres por causa de sua genética. Ao ouvir isso, o cientista desinteressado muda de assunto para trabalho, informando a seu colega cientista que o reitor da universidade observará os testes do hiperreplicador, um dispositivo de clonagem que ele desenvolveu para o professor. Eles encontram o colega Félix, que se concentra mais em impressionar o instrutor do que em ajudá-lo no trabalho. No laboratório, o professor Dr. Jonas Fromer conversa com o presidente Chumley, explicando que é necessária uma amostra de sangue para iniciar o processo de clonagem. Ele também afirma ter construído a máquina, desconsiderando os esforços de Max. Durante a demonstração, o hiperreplicador clona com sucesso o hamster Fluffy, resultando em uma réplica do Fluffy II. Como resultado, o presidente impressionado propõe apresentar as suas conquistas na conferência. Depois que Chumley sai, o professor ordena que os cientistas examinem cuidadosamente o roedor para garantir que seja um clone perfeito para sua próxima apresentação em uma semana. As consequências são significativas, pois o fracasso pode custar-lhes o cargo de professor associado. Enquanto Max e Henry caminham pelo campus, o primeiro começa a se sentir sobrecarregado por causa do comportamento de obtenção de crédito do Dr. Jonas e a pressão do tempo. Em resposta, seu amigo propõe que ele considere passar algum tempo casualmente com uma mulher para se aliviar. De repente, o cientista avista Kate, uma linda repórter de revista lendo um livro de biologia molecular. Apesar do incentivo de Henry para persegui-la, o pesquisador se afasta, pensando que ele está fora do seu alcance. Para sua surpresa, a repórter se aproxima deles, revelando que entrevistou o Dr. Jonas anteriormente sobre o hiperreplicador. Henry então interrompe, ressaltando que seu colega tem amplo conhecimento sobre a máquina. Ao ouvir isso, ela imediatamente se interessa em conversar com o cientista para desenvolver sua história. No laboratório, Max mostra o roedor clonado para Kate. Enquanto o repórter segura Fluffy II, o cientista conta que seu interesse pela clonagem começou a partir de um episódio de desenho animado. Ele também acredita que a replicação pode ajudar a preservar espécies ameaçadas e auxiliar em transplantes de órgãos. Porém, a conversa é interrompida quando o hamster morde o dedo do jornalista, fazendo-o sangrar. Com medo do sangue, Max fecha os olhos e orienta a mulher onde ela pode encontrar o curativo. No entanto, enquanto procura por ele, a mulher balança o dedo sem saber, deixando cair acidentalmente seu sangue em um disco de amostra usado para a clonagem. Depois disso, Max guia Kate para fora do campus porque ela está atrasada para um compromisso. Lá, ele descobre que ela está namorando Derek, um músico famoso. Antes de partir, o repórter agradece ao cientista pelo tempo dispensado, lembrando que conhecê-lo é inspirador. Naquela noite, o assistente de laboratório trabalha no laboratório. Ao testar o hiperreplicador, ele insere o disco, sem saber que há sangue de Kate nele. Consequentemente, a máquina clona o jornalista, fazendo com que o cientista chocado desmaie. Ao recuperar a consciência naquela manhã, Max descobre Replicate escondida debaixo da mesa. Ele imediatamente percebe que o clone tem habilidades linguísticas limitadas e exibe um comportamento incivilizado. Ao perceber que o Dr. Jonas está prestes a chegar, o cientista entra em pânico e empurra a réplica pela janela para escondê-la. Pouco depois de conhecer o professor, ele corre em busca do clone para levá-la ao seu apartamento. O frenético Max então pede ajuda a Henry, que imediatamente sugere que ensinem Replicate a se comportar normalmente. Quando o cientista afirma que a mulher é uma tábula rasa, seu amigo recomenda programá-la para agir como um homem para torná-la a mulher perfeita. O cientista então considera a ideia, pensando em todas as possibilidades que pode fazer. Depois de ensinar Replicate a falar,
eles a ensinam a se interessar por esportes, bares e jogos, que ela aprende rapidamente. Mais tarde, o clone também aprende sobre intimidade e quer explorá-la com Max. Quando a cientista recusa seus avanços, a réplica pede um voluntário dos clientes do bar, levando o ansioso pesquisador a dormir com ela e eventualmente sair com ela. Antes de ir trabalhar no dia seguinte, Max lembra a Replicate algumas regras da casa, como não sair do apartamento e ligar para ele em caso de emergência. Ao chegar ao laboratório, a pesquisadora encontra a Kate original, que ficará uma semana para o desenvolvimento de sua história e acaba de terminar com o namorado. De repente, o Dr. Jonas liga para Max e seus colegas pesquisadores, informando-lhes que Fluffy II está agindo de forma selvagem, batendo a cabeça na gaiola. Testemunhando isso, Félix teoriza que o processo de clonagem transformou os receptores de dor do hamster em receptores de prazer, explicando seu prazer em bater a cabeça na parede. Porém, Max defende o roedor, afirmando que seu comportamento se deve à falta de experiência. Ele sugere expô-lo a outros hamsters para aprender o comportamento adequado. Depois de terminar o trabalho do dia, o cientista volta apressadamente para casa, recusando o pedido de Kate para uma entrevista. Porém, ao chegar em seu apartamento, ele vê seu lugar em completo desastre. Depois de passar o dia jogando e imitando habilidades de combate na televisão, Replicate quebrou a porta e causou grandes danos aos móveis. Antes que Max possa repreendê-la pela bagunça, o clone pede para comprar roupas íntimas, o que leva o cientista a levar a mulher à loja de departamentos. Enquanto a réplica examina as roupas, o pesquisador se depara com a Kate original, que também está comprando um item semelhante. Porém, quando o jornalista o convida para a entrevista, a pesquisadora recusa educadamente o pedido. Para evitar que as duas Kates se vejam, Max seleciona uma roupa íntima para a Kate original e a guia até o provador. Depois, ele rapidamente agarra a Replicate e tenta levá-la para fora da loja. Porém, o clone lembra que ela experimentará a roupa íntima, fazendo com que a pesquisadora a direcione para o local exato onde o jornalista está. Percebendo seu erro, ele corre para recuperar a réplica, mas por engano pega a mulher errada. Na tentativa de voltar ao vestiário, Max presencia as duas Kates se aproximando, ambas com a impressão de que estão se olhando no espelho. Essa visão o enche de uma profunda sensação de alívio. Depois de vê-los voltar para seus camarins, o cientista aproveita a oportunidade e tira o clone da loja. A caminho do carro, Replicate de repente deseja um momento íntimo com Max. Sem hesitar, ela o empurra contra o capô de outro carro no estacionamento. No entanto, o cientista rejeita os avanços da mulher, explicando que elas deveriam levar o relacionamento aos poucos. Sem o conhecimento do casal, Félix testemunha seu comportamento público inadequado, o que o leva a correr e ir embora. No dia seguinte, no laboratório, a Kate original confronta Max sobre deixá-la abruptamente na loja de departamentos. Ela então diz que ele lhe deve uma entrevista, que ele aceita. Perto dali, Félix ouve a conversa e fica ainda mais desconfiado. Em casa, Replicate assiste a uma comédia sobre duas mulheres brigando por um cara, despertando seus sentimentos possessivos em relação ao cientista. Motivado pelo ciúme, o clone liga para o laboratório e ameaça Kate, que revela que sairá com o pesquisador. Para confrontar Max pessoalmente, ela usa um lindo vestido rosa e dirige agressivamente um caminhão de entrega de pizza para chegar à universidade, quase atropelando os pedestres. Ao chegar ao seu destino, Replicate descobre que Max e Kate saíram para almoçar, o que a irrita. De repente, o Dr. Jonas aparece e assume que ela é jornalista, pedindo que ela cuide de Fluffy II. Como parte de seu plano de vingança, o clone gira a roda do hamster, deixando o animal tonto. Esse comportamento chama a atenção de Henry, que presume ser a Kate original. A réplica então o distrai com suas travessuras sedutoras enquanto coloca uma solução de sulfato de hidrogênio na comida do roedor. Ao retornar ao laboratório, Max informa ao jornalista que precisa de ajuda para obter amostras de sangue do hamster. Antes de se juntar a ele nas instalações, ela pede licença e vai ao banheiro,
sem saber que seu clone está em um dos cubículos. Quando Replicate sai do banheiro, ela dá um soco em Max por sair com outra garota. Percebendo que a mulher é a réplica, o cientista a leva para fora para explicar que só saía com Kate a trabalho. Quando o clone questiona se está interessado no jornalista, o cientista nega. Aliviada, ela pede que ele abandone o trabalho e passe um tempo com ela no bar. Quando Max recusa devido ao trabalho de laboratório, o clone ameaça encontrar outra pessoa. Diante dessa situação, o ansioso pesquisador aceita relutantemente o convite, mas solicita um breve momento para informar seus colegas de laboratório. Posteriormente, ele entrega o dinheiro dela para comprar comida no carrinho de comida próximo enquanto ela espera por ele. Enquanto isso, Henry flerta com a Kate original no laboratório, presumindo que ela seja falsa interessada em dormir com ele. De repente, Max interrompe e esclarece seu colega sobre a verdade. Enquanto o cientista se prepara para sair, o jornalista informa de repente que Fluffy II aparece doente. Só então, o presidente Chumley aparece, perguntando sobre o andamento do projeto. Porém, quando o pesquisador tenta obter uma amostra de sangue do roedor para avaliar seu estado, o hamster explode inesperadamente, causando uma bagunça caótica no laboratório. Preocupado com a possível conexão entre a explosão da réplica e o processo de clonagem, Max rapidamente sai do campus para encontrar Replicate, que ele encontra com dor de estômago. O pesquisador a leva às pressas para o hospital, temendo que ela também exploda. Para seu alívio, descobriu-se que a mulher bebeu refrigerante demais. Enquanto isso, Kate descobre uma garrafa usada de sulfato de hidrogênio no laboratório, percebendo que ela causou a explosão do hamster. Depois que Replicate recebe alta, o casal volta para casa, onde o clone de repente quer comer pizza e assistir à luta livre. Quando Max pergunta se eles podem conversar, ela briga com ele de brincadeira, fazendo com que o cientista acesse sua caixa postal. De repente, Max ouve a voz de Henry, informando que o Dr. Jonas está chateado porque abandonou o trabalho. Depois disso, Kate também deixou uma mensagem para ele. Ao ouvir o nome da jornalista, Replicate confronta a pesquisadora sobre a mulher. Mas o cientista explica que ela é apenas uma repórter cobrindo seu trabalho, insinuando sutilmente que ele gosta da companhia dela. Ao ouvir isso, o clone aliviado inicia um momento íntimo com ele, porém, o pesquisador a rejeita, alegando que está com dor de cabeça. No dia seguinte, Max desabafa suas frustrações com Henry, contando como as ações do clone estão causando caos em seu apartamento. Ele também reconhece o erro deles de não expor a réplica às influências femininas, o que a levou a se comportar mais como um homem. No entanto, este último argumenta que o comportamento masculino de Replicate a torna uma mulher perfeita. Mas o cientista discorda, afirmando que a natureza egocêntrica do clone e a falta de capacidade de escuta o fazem sentir como se estivesse namorando. De repente, Max se pergunta como a Kate original reagiria se descobrisse sobre seu clone, acreditando que o repórter merece saber. Porém, seu amigo zomba dele por ter sentimentos pelo jornalista, que não se interessa por ele, em vez da réplica, que quer ficar com ele. Quando eles retornam ao laboratório, um decepcionado Dr. Jonas conta ao cientista sobre a descoberta de Kate de que o hamster explodiu por causa da alimentação com sulfato de hidrogênio. Faltando apenas um dia para sua apresentação, o professor pressiona o pesquisador para refazer a replicação com perfeição, ou ele perderá o emprego. Ele então convida o jornalista para uma entrevista em sua casa naquela noite. Depois de passar um tempo com o Dr. Jonas, Kate acidentalmente deixa seu caderno na mesa do professor, levando-o a descobrir que ela está dando a Max todo o crédito pelo hiperreplicador. Pouco depois de investigar por conta própria, Félix visita o instrutor, informando-o que Max levou uma mulher ao hospital com os mesmos padrões cerebrais do hamster clonado. Percebendo que o cientista aperfeiçoou a clonagem humana, o instrutor incumbe Félix de encontrar Replicate. Enquanto o pesquisador diligente se dedica a refazer a replicação, Henry assume a responsabilidade de cuidar de Replicate.
Durante a conversa, o clone deseja um relacionamento casual e reclama que Max tem uma preferência diferente. Pouco depois, a réplica promíscua inicia um momento íntimo com o colega do ex-namorado. No laboratório, o cientista fica cada vez mais frustrado com seu trabalho, mas Kate o encoraja, lembrando-lhe que mesmo cientistas renomados fazem inúmeras tentativas antes de alcançar o sucesso. O repórter então lhe garante que sua máquina terá um impacto positivo na vida das pessoas e sugere que ele poderá eventualmente receber reconhecimento por suas contribuições. Depois de dormir com Replicate, Henry conta sobre sua ex-namorada com quem ele deveria se casar. Porém, o clone apático interrompe, convidando-o a ter intimidade novamente. Quando cansado se recusa, a réplica o deixa preso no quarto e segue até o bar em busca de outra pessoa. No laboratório, Max clona com sucesso um hamster com o apoio de Kate. De repente, o jornalista pergunta se quem ligou para o estabelecimento no dia anterior era sua ex-namorada. O cientista confirma, mencionando as semelhanças entre ela e Replicate, mas observa que ela também se parece muito com ele. Quando Kate pergunta sobre seu relacionamento, o pesquisador confirma que não está saindo com ninguém, o que os leva a aumentar o nível de conexão. Enquanto isso, Henry se liberta e procura Replicate no bar, que revela estar em uma loja de conveniência comprando algumas bebidas. A réplica tropeça no ex-namorado de sua versão original, Derek, que a reconhece como a Kate original. Embora o músico peça desculpas por traí-la, a mulher promíscua tolera seu erro, convidando-o a explorar a intimidade com mais duas mulheres. Enquanto isso, Max e Kate vão para a casa do professor. Num gesto doce, a cientista presenteia a repórter com uma rosa branca, levando-a a se inclinar e beijá-lo. Ao entrar na casa, a jornalista interrompe o momento e pede licença educadamente para se refrescar. Pouco depois, Derek chega na mesma casa com Replicate e outras duas mulheres. Seguindo-os estão Henry e Félix, que procuram o clone. Ao entrar, a réplica localiza Max. Aproveitando o momento, a falsa Kate toma a iniciativa e beija o cientista, que ele retribui, presumindo que ela seja jornalista. Enquanto isso, o músico encontra a Kate original, acreditando que ela é a falsa que concordou em ter uma sessão íntima em grupo com ele antes. Após perceber que algo parece errado, a repórter pede licença e segue em direção ao corredor. Simultaneamente, a réplica interrompe seu momento com Max e vai para o corredor, levando a um encontro inesperado entre as duas Kates. Enquanto a jornalista fica chocada ao conhecer seu clone, Replicate imediatamente adora sua figura. Porém, o Dr. Jonas interrompe o momento com a ajuda de Félix e coloca as mulheres em um sono profundo. Ele pretende roubar o crédito pela descoberta de Max apresentando as duas Kates como cobaias em sua apresentação sobre clonagem humana perfeita. O professor então traz as duas Kates para o laboratório e as amarra com segurança nas camas. Ele designa Félix e dois guardas para garantir que eles não escapem. Depois de descobrir que está no mesmo quarto que Derek, Henry e as duas mulheres, Max se levanta freneticamente e procura Kate pela casa. Ao passar pela sala do Dr. Jonas, o cientista vê um bilhete e percebe que o professor revisou a apresentação. Ele informa Henry sobre isso, ressaltando que se o instrutor apresenta 6 mulheres com sucesso, elas seriam ratos de laboratório para o resto de suas vidas. Por conta disso, a dupla traça um plano para resgatar as duas Kates no dia seguinte. Usando o cabelo do Dr. Jonas do sabonete, eles clonam o professor, chamando de Repli Jonas, e o usam para passar por Félix e os dois guardas. Após libertar as mulheres, o falso professor vagueia e segue para o auditório, onde seu homólogo original fará sua apresentação. Enquanto o Dr. Jonas ensaia seu discurso, ele avista Félix andando no corredor, o que o leva a lembrar que ele deveria estar protegendo os Kates. No caminho de volta ao laboratório, Félix e os guardas veem as mulheres em fuga entrando pela porta dos bastidores. Depois de segui-los para dentro, Replicate chuta Félix, fazendo com que ele acerte acidentalmente um dos canos do hiperreplicador. Enquanto isso,
o Dr. Jonas está prestes a começar sua apresentação quando seu assistente de laboratório de nariz marrom chama sua atenção nos bastidores para informá-lo sobre as duas Kates que escaparam. Depois que o professor original pede licença, Ripley Jonas de repente assume o pódio e diz uma palavra inadequada, surpreendendo o público, incluindo o presidente Chumley. Para atrair Ripley Jonas até eles, Max e Henry o atraem com um biscoito. Pouco depois, o Dr. Jonas original retorna ao palco para demonstrar o processo de clonagem. No entanto, o hiperreplicador funciona mal no meio de sua apresentação. Consequentemente, o professor expõe Max por clonar humanos na máquina, orientando os guardas a trazerem duas Kates ao palco como prova. No entanto, Henry e as duas mulheres afirmam que fizeram a clonagem para proteger Max, confundindo o reitor da universidade sobre quem fez isso. De repente, Chumley interrompe a discussão e ordena que Félix diga a verdade. Surpreendentemente, o assistente de nariz castanho revela que o professor planejou a clonagem humana, levando-o à sua prisão. Após o evento, o Dr. Jonas ganhou as manchetes com seu esquema de replicação humana. Max se torna diretor do projeto, com foco na clonagem de animais para a conservação, enquanto Kate, sua namorada, atinge seu objetivo de apresentá-lo na capa da revista Modern Science. Enquanto isso, Henry sai com a infantil Replicate, que o domina no relacionamento deles. Por último, Ripley Jonas escapa do centro de pesquisa e inesperadamente se encontra no pódio da Casa Branca, proferindo uma palavra inadequada durante seu discurso.